Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de polímeros, né, da parte aí de injeção de plástico, moldes. Né, a gente falou no último vídeo aí sobre os termoplásticos, né, que são tão comuns aí no uso aí da injeção, né, injeção de plástico. E agora a gente vai falar aqui sobre termoestáveis, né. Os termoestáveis que também podem passar aí por ação de uso, né, de transformação térmica, só que ele tem um detalhe, eles têm, né, um detalhe bem interessante, né? Ou seja, ele tem ali a fase aquecido, né? Ou seja, ele tem essa fase que é quando tem aí a parte de fusão, né, do material. Quando a gente fala aí de polímero no que diz respeito aí a granulado, ele tem essa parte aí de transição, né, que seria a temperatura de trabalho, né, quando ele está amolecido. Ele pode passar também pelo processo de resfriamento normal, né? Ele vai ficar aí esfriado, né? Só que aí vem um detalhe importante que é a fase final, né, dele, ou seja, se ele foi esfriado, né, passou ali pelo resfriamento, ele entra ali no seu estado endurecido, né, depende obviamente aí do tipo de polímero, né, mas vamos tomar como base que ele esfriou e teve aí essa fase final, ele entra no ciclo que a gente chama de irreversível, né? Ou seja, ele não tem mais como voltar à condição química dele inicial, ou seja, ele entra aí no estado irreversível, né? Então, nesse caso aqui dos termoestáveis, né, a gente está falando que ele não pode voltar à condição original quando ele passa, né, por esse ciclo aqui de aquecimento. Né? Então, mesmo ele passando ali pelo resfriamento, ele não volta mais para o ciclo dele original, né, impossibilitando o uso dele de base comum, né? Ou seja, o reaproveitamento dele em sua condição natural. Né? Então, exemplo, materiais termoestáveis, né? Melamina, formaldeído, né? Ureia formaldeído, né? Fenol formaldeído, né? Formaldeído, né? Esses são elementos aí termoestáveis, né? Ou seja, quando eles passam por esse ciclo, eles não conseguem mais voltar ali para o uso dele comum, né? Então, quando eles são aquecidos, aí eles acabam tendo essa mudança aí de constituinte base, né? Então, eles têm de fato a alteração química, o que faz com que eles, no seu estado teoricamente endurecido, como eu disse, depende do polímero para a questão do endurecimento, né? Mas aí ele chega nessa condição depois do resfriamento de forma irreversível, né? Então veja como a ação dos polímeros, né, elas têm impacto aí no uso de acordo ali com o material que você vai estar utilizando, tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre características de aplicação, né, ali referente a vou selecionar alguns mais comuns aí ou termoplásticos e termoestáveis para a gente fazer aí uma comparação, né, de alguns valores e entender esses valores ali na prática, levando em consideração o uso deles, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.